de Entre Mães no Espectro. Eu sou a Lilian. E eu sou a Roberta. Nós somos amigas e também mães atípicas. A ideia desse podcast é falar sobre nossas experiências e aprendizados ao longo da nossa jornada com nossos filhos. Eu, Lilian, com Valentim, de 5 anos. E eu, Roberta, com João Paulo, de 4 anos. Se você chegou aqui com o coração apertado, respira, você não está sozinha. Aqui a gente fala do real sem perder a leveza. E o tema de hoje é... Meu filho é autista. E agora? E agora? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o grande acolhimento que o nosso podcast está tendo, mesmo sem ter lançado nenhum episódio. São várias mães, até clínicas, professores, profissionais da área, tá todo mundo abraçando, todo mundo ajudando a gente, estamos tendo ajuda também de outras áreas. Então a gente quer agradecer demais. Muito obrigada. E eu também quero agradecer as escolas que estão recebendo a palestra sobre autismo, que é para levar informação sobre os sintomas do autismo, sobre o transtorno, sobre inclusão. E eu também quero agradecer, estou muito feliz pela receptividade, porque é muito importante, quanto mais conhecimento, mais fácil fica a vida da criança, a vida dos professores. Então, só tenho a agradecer. E eu quero te parabenizar, porque é difícil a gente encontrar, difícil não, a gente encontra muito palestrante bom, mas você é uma dessas. Muito obrigada. Você fala muito bem, com muita propriedade, você trouxe muita informação e vai continuar trazendo, eu tenho certeza. Tomara, parabéns. Obrigada. Mas voltando ao tema de hoje, né? Meu filho é autista. E agora? E aí? Vou começar? Eu acho melhor você começar, porque você teve o diagnóstico primeiro. Então, você começa contando como foi para você, Lilian, receber esse diagnóstico, quem foi a pessoa que te chamou a atenção, como isso aconteceu? Tá, então vamos voltar lá para 2023, janeiro de 2023, meus 10 anos de casado. Eu e meu marido fomos viajar e a gente estava assim, uma loucura aqui em casa, porque a gente estava terminando de construir, a gente se mudou, ainda estava em obra, foi uma loucura. E aí nós fomos viajar, ficamos um tempo fora. Quando eu voltei, eu notei que o Valentim tinha parado de falar, estava interagindo menos, eu fiquei encucada, falei, pronto, deixaram esse menino o tempo todo na TV. Porque a gente, até então, eu não sabia da tal da poda neural, eu nunca tinha ouvido falar, e eu não sabia que a criança que adquiriu habilidades poderia perdê-las ao longo do tempo, e foi o que aconteceu com o Valentim. E aí, um tempo depois, uma amiga minha, que é fono, veio aqui em casa, num jantar, tudo, e ela me sinalizou, ele anda sempre na ponta dos pés? Eu falei, Dani, eu já tinha falado para ela que eu queria levá-lo lá por conta da fala, e ela falou, ele anda sempre na ponta dos pés. E eu falei, ele anda, mas eu também andava. E a gente começa a justificar algumas coisinhas que a gente vai encontrando, né, ao longo do caminho. Sim, Deve ter sido assim com o João também. Com certeza, a gente tem a fase da negação, né? A primeira coisa é negar. Não Sim, tem sintoma nenhum. Sim, mas aí eu lembro exatamente, foi um final de semana, foi na semana depois do Dia das Mães, que eu estava viajando, eu não fui numa reunião de sala do Valentim, e a coordenadora e a professora me chamaram, falaram, Lilian, a gente precisa conversar com você, a gente quer que você venha aqui para falar sobre o Valentim. Tá bom, né? Eu achei que era por conta dessa reunião, tudo bem. Aí elas começaram, abriram, falaram, elogiaram, falaram, Valentim é um fofo, é uma criança querida, carinhosa, todo mundo gosta dele, ele é muito alegre, muito agitado. Sim. E aí elas falaram, mas a gente está notando alguns comportamentos dele. Ele não está falando, e todos os amigos dele estão falando. Eu falei, não, mas a minha filha mais velha também demorou para falar, é só ir na fono. Eu já marquei fono para a semana que vem, e eu vou levar e daqui a pouco solta essa língua. Aquela coisa, né? É o tempo, cada um tem seu tempo, né? Exatamente. E aí elas falaram, ele fica deitado no chão, pega o carrinho, fica passando e observando a rodinha, ele anda na ponta dos pés. O que mais que elas me falaram? Não vou lembrar exatamente, mas foram algumas coisas que eu fiquei assim, eu pensei, não, elas não podem estar falando que ele é autista. Insinuando que meu filho é autista. Em nenhum momento elas falaram que ele era autista. Aí elas falaram assim, você já tá com a consulta com a fono? Sim. Então tá, porque geralmente nesses casos a gente encaminha para um neuro para ver se está acontecendo alguma coisa,
mas eu tenho certeza que ela vai te encaminhar, qualquer coisa vocês falam pra gente. Aí, beleza, eu saí ofendida. Eu em nenhum momento fui grossa, tal, mas eu fiquei ofendida. Como assim estão insinuando que meu filho é autista? E aí eu cheguei em casa, conversei com essa minha amiga, nisso ela já me indicou 3 neuros, quando eu fui lá na semana seguinte, e assim, acho que nem foi na semana seguinte, ela adiantou a consulta, aconteceu, foi tanta coisa, e aí eu marquei. Só que é muito difícil a consulta, é consulta para meses para frente, então a gente fica com aquela angústia, aquela dúvida, para você, provavelmente, eu lembro que você me pediu indicação, Sim, né? sim. Foi bem difícil. E aí eu consegui para, tipo, 2 semanas depois, uma consulta. E foi quando fomos, eu, meu marido e o Valentim, para Ribeirão Preto, nesse médico que a gente começou a pesquisar. É um médico que palestra muito, super bem conceituado, que tem trabalhos publicados, enfim. Chegamos lá e ele começou a conversar com a gente um pouco e perguntou assim, fez a anamnese, né? Desde quando a gente pensou em ter o Valentim. Inclusive, ele chegou a perguntar se ele tinha sido uma criança desejada. E foi uma coisa que também pega muito, né? Porque mãe é culpa e ainda vem um médico e pergunta desse jeito, dessa forma. Ele foi desejado por vocês? Eu achei assim, foi intrusivo. Eu sei que ele precisava, mas ele poderia ter abordado de uma outra forma. Né? Sim, porque muitos, eles esquecem, né, que eles precisam ser acolhedores, independente de ter o conhecimento, porque a mãe tem essa questão, né, será então que se em algum momento eu pensei que eu não queria estar grávida, isso poderia ter causado autismo no meu filho? Você Então, acha? isso é muito complicado para a mãe receber. É uma pergunta que acontece mesmo, Sim. mas não é fácil, tem que ser feito com muito acolhimento. Exatamente. E assim, e aí conversamos, e aí ele começou a observar o Valentim, e o Valentim, ele bateu um brinquedo na boca, e ele começou a falar, olha, porque o Valentim apresenta isso, isso e aquilo, e ele bateu esse brinquedo na boca e cortou. E ele falou assim, tá vendo? Ele deveria estar chorando, ele é autista. Ele falou assim, olha, apresenta isso, 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 ele deveria estar chorando porque ele tá machucado, ele é autista. E eu assim, eu e meu marido assim, hã? Não, mas a gente falava não, mas não saía mais nada. E aí ele falou assim, ele pegou, foi numa lousa, ó, porque tem prejuízos nessas áreas da vida, não sei o que, eu tô vendo os 3 aqui, só que eu tô vendo, eu não sei te dizer que nível que é, ele provavelmente não apresenta deficiência intelectual, só que eu tô vendo só uma foto dele. Eu preciso que vocês vão nessa profissional aqui, que é uma terapeuta, uma especialista, a Aba, ela é meio que a supervisora, a Aba, né? E aí lá ela vai conseguir direcionar para vocês. Nesse momento, eu recomendo que ele faça 40 horas de terapia ABA e depois que vocês voltarem lá, vocês forem nessa moça, vocês voltem aqui. E meu marido ficamos assim. Porque é muita informação. Foi uma consulta de 40 minutos que me tiraram aquela criança perfeita, que teve o desenvolvimento perfeito, todos os marcos certinho, assim, até antes. O cara me tirou tudo em 40 minutos. É muita informação para os pais num primeiro momento e é muito complicado digerir tudo isso e fica a dúvida também, né? Será que ele está falando a real? Será Sim, não, aí eu saí da consulta com meu marido, a gente ficou mudo, a gente não sabia o que falar. O Valentim dormiu na volta e a gente olhava para ele e assim, como assim? Eu não entendi. E aí nós ficamos na dúvida, pesquisando. Aí a gente começou a pesquisar. Bom, meu filho tem essa característica. Não, mas ele não tem essa. Não, mas não sei o quê. Deixa eu ver se ele pontuou. Que tem esses testes, né? tem. Deixa eu ver se ele pontuou. Não, mas eu já observei isso no momento, não sei o quê. Ele pode não fazer sempre, mas ele já fez em algum momento. Então a gente começou a ficar nessa dúvida. E criou-se uma atmosfera tão ruim aqui em casa que eu e o Marcelo, a gente ficou de luto. A gente não sabia o que fazer, ficamos perdidos. Nós conversamos com algumas pessoas, encontramos uma clínica, colocamos ele na terapia, mas a gente estava assim, desconsolado. A gente queria uma segunda opinião. E foi uma época horrível. Eu lembro que assim, eu não chorava, mas eu estava triste. O tempo todo eu estava triste. O meu marido ficava procurando coisas, porque vocês sabem, né, que cada um vive o luto de uma forma diferente. No caso, meu marido viveu esse luto procurando casos de crianças que tinham sido diagnosticadas com autismo e
Tinha ficado depois normal. tiraram. Viraram típicas depois. Sim. Na verdade, é o luto do filho perfeito, né? Lilian? Exatamente. A gente passou. E foi terrível para nós, para minha filha. Eu acho que a única coisa que não me fez ficar assim, chegar ao fundo do poço mesmo, porque eu já estava, mas não me fez levantar desse fundo do poço, que foi um momento muito breve, foi eu olhar para minha filha e para o meu filho e falar: não, eles precisam de mim, eles precisam que eu esteja aqui. E na época eu fazia terapia, que é muito importante, preciso voltar, né? Todo mundo deveria fazer. E essa minha terapeuta, olha como as coisas são, né? Ela falou assim: Lilian, eu posso abrir seu caso para uma amiga íntima minha, que é a Mara, Mara Gabas, que ela acolheu muito a gente, assim, eu conheço ela de uma outra história, que é um podcast que não dá para falar tudo aqui. Foi muito legal como eu conheci ela. E ela falou assim: ó, eu não vou citar nomes, mas eu vou pedir ajuda. Na hora, a Mara falou: nossa, claro que eu ajudo essa mãe, passou o contato, ó, tem esses contatos de terapia que eu indico, assim, inclusive ela indicou a clínica que o Valentim estava fazendo aba, e ela me passou o neuropsiquiatra dele hoje. E aí eu consegui uma consulta para uma semana depois, em Campinas. E no dia dessa consulta, assim, foi... Olha, eu até arrepio de falar. Foi uma outra experiência, né, Lilian? Não, ele foi humano com a gente. Ele foi um médico bom, ele foi um médico que falou assim: vocês não estão perdidos, vocês têm um filho muito bom, vocês chegaram na hora certa. Ele falou: eu tenho certeza que eu vou conseguir ajudar vocês. E foi tão leve, foi tão boa a consulta, que meu marido, que até então ele estava rígido, assim, ele olhou para o meu marido e falou assim: primeira coisa que eu preciso que você faça, descruza esses braços, respira fundo, porque eu preciso que você me ouça. Você está fechado ao mundo. Foi assim, foi demais, foi muito boa essa consulta. E ele trocou um monte de terapia, seguimos com a aba, mas nisso ele foi colocando um monte de outras terapias. Ele trocou a alimentação do Valentim, ele mexeu em tanta coisa que, assim, em questão de semanas a gente começou a ver algumas coisinhas. E sabe quando voltou aquela luz, aquele brilho para minha família? Então foi esse o meu início. Agora o seu foi um pouco diferente, que eu sei, né? Mas eu tomei até um pouquinho de tempo a mais do que eu deveria. E só que eu acho que são experiências boas, a gente tem que compartilhar, porque a gente sabe que mães passam cada pessoa passa por uma experiência diferente, né? É isso aí. E por isso é muito importante a gente fazer essa troca, porque a gente se reconhece, né? A gente se reconhece nas nossas dores. E o diagnóstico do João foi um pouco diferente, também porque eu sou da área, então eu já observei o João um pouco muito nos limites dos marcos do desenvolvimento, da parte motora. Então, não que ele chegava a ter um atraso, mas ele ficou muito sempre no limite para rolar, no limite para engatinhar, para sentar sem apoio, mesmo com a questão da introdução alimentar. E, por fim, passamos esse primeiro ano, eu fiquei observando, mas no fim ele sempre alcançou. Mas aquilo já me gerou um alerta, eu já fiquei, né, um pouco preocupada. Ele começou a andar, começou a falar as primeiras palavras. Eu lembro que você vinha, Lilian, que você já sabia do diagnóstico do Valentim. Sim, Lilian, como é que você notou? Com quanto tempo ele andou? Com não sei o quê. Exato. Eu falei: ai, Roberta, mas por quê? O João não tá andando? O João não tá fazendo tal coisa? E então aí ela falava: não, eu tô notando. Eu falava: para, Roberta, o João é perfeito. Eu falava: para de ver coisa, você é profissional da área. E aí eu comecei a, né, observá-lo. E aí ele lá com um ano e meio, ele já estava falando algumas palavrinhas e ele perdeu essas habilidades, que é a famosa poda neural, que daí isso para ser explicado em outro episódio. Mas, enfim, essa poda neural, eles perdem habilidades, então ele perdeu o que ele falava, ele perdeu um pouco de contato visual, enfim, e aí levamos ele numa foniatra, que é uma especialidade da otorrinolaringologia, e ele tinha 2 anos, e no primeiro momento ela não fechou o diagnóstico. Aí ele estava com 2 anos, passou mais um tempinho, o João começou a fazer as estereotipias. E aí onde eu tive a certeza, mas levamos num outro profissional em Ribeirão,
E aí ele já foi taxativo, fechou o diagnóstico. Muito duro para mim, muito duro para o pai do João também. A gente tem que, né, lidar com esse luto do filho perfeito, esse medo de o que vai ser dele, né, quando eu não estiver mais aqui, ele vai evoluir, não vai, o que vai ser do meu filho, né? Então, muito difícil, não é fácil até hoje, acredito que para a Lilian também, mas a gente foi experimentando, aí eu acabei buscando um médico que a Lilian me indicou, que deu tão certo para ela, e eu também não senti o acolhimento que eu gostaria de ter sentido, e a Lilian me passou essa experiência dela com esse médico, fui de encontro a ele, também achei que foi muito bom, e nós não estamos querendo indicar esse médico para vocês, mas eu acho que o que a gente quer dizer é que é muito importante que vocês se sintam acolhidos pelo médico que está lidando com o caso. Exatamente, tem N profissionais, não importa quão conceituado o profissional seja, se ele não acolher essa família, se ele não der paz para essa família, paz no coração, que eu digo, se ele não der esperança, se ele só falar, faz isso e volta daqui 3 meses, não é o profissional certo. Não, e ele tem que entender um pouco sobre o seu filho, ele tem que ter interesse, né, nessa criança. Então, é isso que a gente está querendo indicar. Então, que quando você encontre um médico, e que você, até eu já conversei com a Lilian, a gente tem a possibilidade de ter retornos, né, com esse médico, para que ele esteja sempre orientando. Isso é muito importante para que a gente se sinta seguro e que tenha luz, que a gente consiga enxergar a luz no fim do túnel dessa evolução das nossas crianças. Sim. E as terapias? Você começou logo de início também? Aí eu logo comecei com fono, né? Porque daí a foniatra já falou, vamos iniciar antes de fechar diagnóstico, vamos iniciar com fonoterapia. Já, né, iniciamos. Eu não sou a fonoterapeuta do meu filho, não sou a fonoaudióloga que atende, porque isso é antiético, mas eu acompanho, lógico, de perto todas as terapias e não quero falar para vocês que é muito importante que vocês tenham conhecimento, não conhecimentos técnicos, mas que vocês tenham conhecimento do que o seu filho precisa, para você poder cobrar os profissionais, para você poder ver se está funcionando, se você tá vendo que essa criança está melhorando. Questionar, né? Sim, porque é nosso direito. Exatamente, se a criança já está lá fazendo terapias, temos que ver melhoras. Tem que ser terapia e tem que ser leve, tem que ser boa, a criança tem que estar feliz. Exatamente. É isso que exatamente. Importa. Muito. Você falou uma coisa que eu tenho escutado muito, né? Porque antigamente tinha-se uma outra linha com os autistas. E hoje o que se conclui é que essas terapias precisam ser leves e felizes. Que tudo que é enrijecido demais não traz benefício. Sim, né? E no fim é isso que importa, né, Roberta? Eu não sei você, eu vejo meu filho com muitos atrasos perante as outras crianças, porque quando a gente tem um diagnóstico, que foi uma coisa que eu esqueci de falar lá, a gente nega quando é cedo, porque o seu filho dentro de casa, você lembra, inclusive eu tenho uma mais velha, então eu falo, não, é menino desenvolve mais tarde. Não, eu tenho certeza que vai desenvolver. Você não vê um autista na sua casa, você vê o seu filho, sua criança. Mas aí, conforme as crianças vão crescendo e vai chegando, 2 anos e meio, 3 anos, e aí você vê essa distância enorme entre o seu filho. E é quando você percebe a importância das terapias, a importância da ajuda da família estar lá lutando todos os dias. Não é uma luta fácil, né, Roberta? Não é uma luta fácil, não é uma rotina típica, é uma rotina atípica, mas o que eu observo, né? Por isso que a gente está aqui falando sobre isso, que quanto mais eu me informo, quanto mais eu busco conhecimento, quanto mais eu olho para o meu filho e vejo essas evoluções, mais a nossa vida fica melhor. Sim, e eu acho que o objetivo desse episódio, principalmente, além de falar tudo isso que a gente falou sobre terapia, sobre acolhimento profissional, sobre a interação da família com o caso, né? Com o caso não, com a criança, a gente quer trazer, porque eu sei que me tiraram o chão. Me tiraram o chão com esse diagnóstico. Parece que cavaram um buraco, me jogaram lá no fundo e tiveram muito boas pessoas que me jogaram uma corda. Então, se a gente pudesse ser um pedacinho dessa corda, eu acho,
para quem tá vendo, eu acho que assim Que já valeu, vale. já valeu todo o nosso trabalho aqui. A gente, Exatamente. que você, se você tem uma dúvida, que você mande um direct para nós na nossa página do Instagram. Ou, poxa, escutei alguma coisa e a gente vai soltar o tema, fala, deixa eu escutar o podcast que elas vão falar sobre isso, que eu tô com dúvida. Sim. E a gente puder informar vocês, que bom, que bom. E a gente fez esse podcast com esse intuito. Falar da nossa experiência, não falar, olha que maravilha que é. Não tem receita de bolo também, não viemos aqui falar, você precisa fazer isso porque hoje tá muito cheio disso. Se você fizer isso, você tem isso. Eu não tô falando no caso de autismo, o autismo é mais complexo. Sim. Mas não viemos trazer uma receita de bolo. Não, e nem a gente gostaria só de falar, olha, está funcionando para os nossos filhos, a gente teve uma boa experiência, ou também não funcionou para os nossos filhos. E a gente quer passar isso para vocês, né? O que funciona, o que não funciona, isso dói quando eu escuto, isso não está sendo fácil, poxa, ou isso foi super bom para ele, vou compartilhar. E olha, hoje aconteceu tal coisa que me deu mais esperança ainda. Assim, são dias e dias, é trabalho de formiguinha, mas é recompensador no final. Tudo que a gente faz não é fácil, é cansativo, mas cada marco do desenvolvimento que eles atingem, cada novidade, é igual um bebezinho, né? É igual um bebezinho quando nasceu. Ai, ele deu o primeiro sorriso. É assim, com autismo é assim, só que com seu filho mais velho. Sim, a gente vai comemorando as pequenas vitórias. Sim. E a gente vai desenvolvendo uma paciência e uma capacidade de observar as pequenas alegrias que deixa todo mundo que lida com essa criança se torna melhor. Sim. Eu não tenho dúvida disso. Sim. E ao mesmo tempo que a gente está ansiosa para ver coisas novas, a gente começa a ter mais paciência. Gera uma ansiedade, porém é uma ansiedade controlável. Não é aquela ansiedade, nossa, de tudo rápido. Não, a gente sabe. Muda a vida. Muda. A gente tendo paciência e tendo o olhar certo, as coisas acontecem e a gente consegue se beneficiar do que está sendo feito. Sim. Então, acho que é isso, né, Lilian? Eu acho que sim. Assim finalizamos o primeiro episódio e esperamos ter conseguido acalmar o coração de vocês. Sabemos que o nosso caminho é longo, tortuoso, mas não impossível. Se você chegou até o final desse episódio, só temos a agradecer. E se você segue em busca de mais conhecimento para a melhora da qualidade de vida do seu filho, saiba que você é uma excelente mãe e está no caminho certo. Até o próximo episódio. Até.